Estamos todos vivendo uma nova onda de casos de Covid, por isso a gente está levando de novo esse assunto, Covid, ao Dr. Fábio Gabas, que muito gentilmente nos recebe. Podemos dizer que todos eles são dessa cepa Ômicron e é por isso que os sintomas são mais leves? E, no entanto, outros defendem que os sintomas são mais leves porque trata-se de um outro vírus, é uma variante diferente e, portanto, ela não daria sintomas iguais aos do início da pandemia. Qual a sua opinião sobre isso? E aí também tem aquela pergunta: morreram com Covid ou morreram de Covid? Como é que a gente avalia esse dado para ter um cenário mais real? Qual é o tratamento preventivo e quem é que pode fazê-lo? Tomar ou não tomar a terceira dose da vacina? Vacinar ou não vacinar as nossas crianças? Eu posso me posicionar, porque isso é uma opinião de Fábio Gabas bem formada e baseada em fatos, Estamos todos vivendo uma nova onda de casos de Covid, pelo menos no interior do estado de São Paulo, onde nós moramos, os casos têm subido substancialmente, uma média de 500 novos casos de Covid por dia. No mês de janeiro, em Catanduva, tivemos 13 mortes. E estes números meio que se repetem pelo Brasil. E em outros países também a realidade não é lá tão diferente assim. Por isso a gente está levando de novo esse assunto, Covid, ao Dr. Fábio Gabas, que muito gentilmente nos recebe no nosso entrevista online. Muito obrigada, viu, doutor Fábio, por disponibilizar um tempo aí do seu dia, da sua agenda tão concorrida para falar conosco. Seja bem-vindo e é sempre muito bom falar com você. Obrigado, Gi, um prazer estar aqui novamente. E dessa vez, tranquilo para colocar um sorriso no rosto, porque pelo menos estamos aí sentindo uma luz no fim do túnel, né? Essa nova variedade que tantos casos trouxe, doutor Fábio, ela tem uma disseminação muito rápida. É por isso que a gente está vendo aí, Catanduva, por exemplo, uma cidade de 120 mil moradores, 500 casos novos por dia. Uma loucura, né? Realmente é uma cepa que se dissemina de maneira muito rápida e poderosa, tanto que a Lancet, que é uma das maiores revistas científicas do mundo, publicou recentemente que muito menos o uso de máscaras ou lockdown poderiam conter essa onda. Quer dizer, ela é tão poderosa que essas medidas que foram usadas até hoje, né, máscara e lockdown já é bem comprovado, saiu até recentemente, em janeiro, um super trabalho mostrando que nunca funcionou lockdown e que foi um crime o que fizeram, colocar as pessoas de lockdown, que não teve nenhum impacto. Já o uso de máscaras a gente utiliza como uma medida de proteção, mas para essa onda ela é tão poderosa a disseminação que nem isso poderia conter. E estes casos novos, podemos dizer que todos eles são dessa cepa Ômicron e é por isso que os sintomas são mais leves ou há ainda outros casos do outro vírus Covid? Então, isso aí não é todo mundo que vai ter a condição de checar, avaliar. A gente não faz isso, né? Para saber, eu tive agora em janeiro, qual será que foi? Ninguém vai fazer isso daí. Mas, pelo que a gente tem visto na similaridade dos sintomas, a gente acredita que, se não todos, a grande maioria está sendo contaminado por essa cepa Ômicron, pela similaridade dos sintomas, né? A gente tem visto, diferentemente das cepas P1, a Delta já veio mais leve o ano passado, graças a Deus, porque tivemos aquela onda do início do ano, até julho, mais ou menos, da P1, que foi extremamente grave, nós tratamos até o ano passado, pelo menos eu, né, envolvido em pelo menos 1.100 casos de Covid, e pude presenciar um terror, assim, né, muitos casos graves. A Delta veio trazendo um certo um respirar, né, sair do fundo da água, do afogamento, e essa cepa Ômicron, que iniciou aí em dezembro, ela vem se alastrando desde Natal, Ano Novo, o pessoal que viajou. Então, a gente pode dizer que, certamente, a grande maioria está sendo contaminado por ela, com sintomas muito mais leves do que as anteriores. A gente não vê essa coisa do acometimento pulmonar grave como foi com as outras. Ela se restringe mais a vias aéreas superiores, aquela dor de garganta terrível, muito chata, sintomas de sinusite, tosse chata para chuchu, né, aquela tossezinha, e uma dor no corpo, dor de cabeça, alguns afetam aí a parte gastrointestinal, mas, graças a Deus, similar a sintomas de gripe, como as gripes que nós já conhecemos ao longo da nossa vida. Doutor Fábio, esses sintomas mais leves são atribuídos por algumas pessoas ao fato de que muitos já se vacinaram, inclusive até com 3 doses. E, no entanto, outros defendem que os sintomas são mais leves porque trata-se de um outro vírus, é uma variante diferente e, portanto, ela não daria sintomas iguais
aos do início da pandemia. Qual a sua opinião sobre isso? Não, isso aí não é nem opinião, né? Isso aí é uma coisa uma constatação. O que determina a gravidade, no caso da Covid, vai ser a característica daquela cepa. Não tem nada a ver, porque o que acontece? Em 2020, nós tivemos uma cepa. Em 2021, tivemos a cepa P1, que foi a brava. Se você comparar o número de mortos no ano de 2020 no mundo todo, olha só, 2020, o ano todo, pegar todos os países, e você vê o número de mortes, pode checar, ó, número de mortes por Covid 2020, X, que inclusive não foi muito diferente estatisticamente dos outros anos, como se a Covid não tivesse tido um impacto grande na mortalidade no ano todo de 2020, sem vacina. Em 2021, nós tivemos o quê? Desde janeiro, vacinação. Olha o número de mortos no ano de 2021, que foi o ano da vacina. Correu muito mais. Aí, estatisticamente, ficou muito significativo o aumento das mortes no mundo inteiro. E aí você vai culpar o quê? Culpado é a vacina que matou muito mais gente? Não, é a cepa P1, que é uma cepa violenta, que agrediu e foi responsável por esse boom no número de mortes que tivemos em 2021. E agora, 2022, a cepa mudou a Ômicron. Então, ela comete vacinados e não vacinados de uma maneira muito mais suave. Então, sim, é a cepa o principal relacionado. Podemos dizer que vacina protegeu o ano passado de morte? Sim, podemos dizer, com certeza. Isso também é outro dado constatado, que a vacinação reduziu a mortalidade. Agora, o que a gente precisa lembrar é que também existiam e existem outros tratamentos que, infelizmente, foram sendo negligenciados, não apoiados, criticados até, que também reduzem a mortalidade, né? Então, o que deixa a gente, nós que tratamos a doença, não cruzamos o braço e passamos somente de pirona e xarope e manda para casa, nós ficamos preocupados e muito desapontados com essa conduta crítica aos tratamentos, que hoje temos pelo menos 19 drogas que sabemos que têm um impacto significativo na sobrevivência de pacientes com Covid e que foram negligenciadas, né? Já volto para falar dessa questão de tratamento com o doutor, mas eu queria voltar ali na questão da mortalidade. Falando de novo de Catanduva, em janeiro a gente teve 13 casos de óbitos, e todos eles de pessoas com mais de 75 anos, de 80, 90, por aí. Dentro de um universo de média de 500 novos casos por dia. Então, como é que a gente pode avaliar isso, doutor Fábio? O índice de mortalidade é muito baixo, ainda que foram 13 vidas perdidas, e aí também tem aquela pergunta, morreram com Covid ou morreram de Covid? Como é que a gente avalia esse dado para ter um cenário mais real? Bom, primeiro que é isso, né? Número. Tem como, de novo, não é opinião, é avaliar número. Se nós tivermos 500 casos por dia em média, se o mês tivesse somente 26 dias, e o mês teve 31, mas vamos supor que tivesse só 26. 26 vezes 500, 13 mil novos casos. De 13 mil, tivemos 13 mortes. Ou seja, 1 milésimo, 0,1%. Então, em Catanduva, que como você muito bem colocou, é um representativo do que acontece no estado, do que acontece no país, do que acontece no mundo, nós tivemos uma mortalidade para quem adquiriu a doença de 0,1% e pacientes acima de 70, 80, 90 anos. Zero mortalidade em pacientes jovens, por mais que o brasileiro, aliás, o terráqueo, esteja muito doente, gente. O ser humano come mal, é sedentário, é estressado, está morrendo de medo, está preocupado, dorme, enfim, o ser humano tem péssimos hábitos de vida e agregado a esses péssimos hábitos, temos o estresse, o medo da Covid, e mesmo assim tivemos a mortalidade de 0,1 em uma faixa etária específica, que é a faixa etária acima de 70 anos. Quer dizer, qual que é a conclusão que a gente tira? Justifica esse terror que estão fazendo? Justifica passaporte sanitário? Justifica obrigar, sob pena de você não poder circular na rua, não poder entrar num restaurante, não poder ser tratado no hospital, perder a guarda de um filho, a mais recente, né? Justifica obrigar uma vacinação numa situação como essa que está acontecendo? Me desculpe, acho que a gente tem que parar um pouquinho de ser manipulado por um sistema que tem também outros interesses, que não somente a saúde e o bem-estar da população, e abrir os nossos olhos, né?
Doutor Fábio, aí vem aquela informação, eu li também alguns artigos sobre, e até mesmo o presidente da Organização Mundial da Saúde teria dito que a Omicron viria para acabar com a pandemia, e alguns outros especialistas teriam dito que faria a imunização de rebanho, que todo mundo pega, e aí o número de casos diminui. Como é que a gente avalia isso? Como é que a gente É. entende isso? Isso, aí podemos sair do território racional de números, porque até agora o que eu falei, gente, não é opinião do Fábio, não é nem opinião dos cientistas, é olhar para os números E e ter uma avaliar. opinião, avaliar criticamente, objetivamente, números. Né? Então, por isso que eu quero abrir o olho da população para não pensar que é o Fábio dando uma opinião. Até aqui, números, e nós estamos constatando o que está acontecendo. E, por favor, abram os olhos e o coração para o que está acontecendo. Agora, essa pergunta sua já é uma pergunta que já envolve tantos fatores que não dá para a gente ter essa objetividade, mas dá sim para a gente ter uma crítica, né? Primeiro, se analisar a história de qualquer vírus, ele tem essa tendência desse comportamento, que é o quê? Se tornar mais brando. Por quê? Porque não é interessante para o vírus ele ser tão agressivo que ele mata o hospedeiro, porque ele também morre. É interessante para o vírus ele se adaptar ao hospedeiro, ele manifestar sintomas, que é natural, mas amenizar a gravidade, a virulência, o malefício que ele causa para aquele hospedeiro. Ao mesmo tempo, ele se torna mais transmissível para ele poder ter mais oportunidades aí de percorrer toda a população, né? Então, isso é uma tendência natural o que aconteceu. E, considerando se fosse um vírus natural, porque a gente tem que lembrar que foi um vírus de laboratório, a gente tem que lembrar que não foi um vírus que aconteceu naturalmente, foi produzido lá em Wuhan, a gente sabe disso. Então, não sabemos se ele pode ter um comportamento daqui para frente diferente. Numa tendência natural, esses cientistas que dizem que temos aí a chance de adquirir uma imunidade de rebanho, eles estão corretos. Por quê? Porque se estima, como você está falando, olha a velocidade com que ele se espalha. Estão estimando que até março nós vamos ter no Brasil pelo menos 150 milhões de pessoas que foram contagiados aí pela Omicron. 150 milhões. Isso é 70% da nossa população. E 70% da população garante chamada imunidade de rebanho. Então, sim, isso é algo que pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Agora, não dá para a gente jurar, não, isso é o que vai acontecer. Não dá primeiro porque isso não é uma matemática absolutamente precisa, assim, né? Segundo, que esse vírus ele não é um vírus natural, ele é um vírus que foi criado em laboratório. Esperamos que o que aconteça venha a ser justamente essa imunidade de rebanho. Por outro lado, se não acontecer isso, o que a gente pode dizer após esses 2 anos é despertar para a importância de nós nos cuidarmos, começarmos um cuidado maior com a nossa saúde, em primeiro lugar, no sentido preventivo, e tratamento imediato com todas as forças, independente de qualquer cepa que seja, porque são tratamentos que não têm efeitos colaterais e tratamentos que sim aumentam e muito, conforme os trabalhos vêm apresentando, a sua chance de sobrevivência de passar por isso como mais uma gripe da sua vida. E aí, qual é esse tratamento? A gente já tem, inclusive, uma entrevista no canal do Simples Assim com o Dr. Fábio falando do tratamento preventivo. E aí, caso você queira assistir, se está nos acompanhando no YouTube, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo. Agora, se você está assistindo a gente por TV, corre lá no nosso canal, procura o Dr. Fábio Gavas, que tem outra entrevista sobre esse assunto. Mas vamos replicar um pouquinho daquele assunto, Dr. Fábio. Qual é o tratamento preventivo e quem é que pode fazê-lo? O tratamento preventivo é cuidar da sua saúde, né? É você procurar se alimentar bem, é praticar atividade física, é dormir bem, é você contemplar a natureza, é meditação, ou você utilizar alguns suplementos básicos, como vitamina D, vitamina C, zinco, né? Nós sabemos que pessoas que têm um nível de vitamina D mais elevados, dentro da normalidade, claro, porém mais elevados, são pessoas que têm muito mais chance de sobrevivência da Covid. Isso foi mais do que documentado. Inclusive, tem alguns trabalhos mostrando a sobrevivência de pacientes que tomam diariamente doses aí de 5.000, 10.000 unidades de vitamina D. A gente vê uma taxa de sobrevida muito maior de quem tem níveis mais baixos de vitamina D. Isso ficou bem claro, isso aí tem toneladas de trabalho para quem quiser pesquisar. Então, preventivo é o cuidado com a sua saúde. Outra coisa é o que a gente chama de um tratamento imediato, uma abordagem imediata no início dos sintomas, que a gente classifica início de sintomas até o 3º dia de sintomas, né? E aí, obviamente, que você precisa o quê? De um profissional médico que vá te avaliar. Não é o tipo de tratamento que você passa que nem receita de bolo para qualquer um fazer. Por quê? Porque cada caso é um caso.
Cada paciente é um paciente. A gente vê que, como você bem descreveu o que está acontecendo em Catanduva, acima de 70 anos, tem que ter uma abordagem completamente diferente de um paciente jovem, saudável. Né? Então, por isso que é individualizado. Mas o que eu quero dizer é que existem hoje inúmeras, né? Estamos falando de aí, em torno de 17, 18, 19 drogas diferentes, reposicionadas, drogas usadas para uma série de outras coisas, desde corticoides inalatórios, né? Desde analgésicos específicos, desde na segunda fase, porque na primeira fase, a gente chama de fase viral, nós não devemos usar nada que te cause imunossupressão. Por exemplo, o uso de corticoides. E eu vejo gente que começa com sintoma, nem sabe se é Covid, e vai lá tomar uma tal de diprospan, uma injeção de corticoide. Você não pode fazer isso, porque o diprospan, como qualquer outro corticoide, ele é imunossupressor. Se você toma isso no início da fase viral, que você precisa do seu sistema imunológico, você não tem. Então, essas diquinhas, né? E de qual corticoide tomar na segunda fase? Depois da fase viral, devemos entrar com corticoide. Só que cada caso é um caso. Quais são os melhores corticoides? Que dose usar? Então, tudo isso tem que ser estudada por um profissional que sabe o que está fazendo, além de outras drogas que sabidamente têm efeitos antivirais, como a própria hidroxicloroquina, que já foi falada, a ivermectina, a nitazoxanida. Recentemente, foi publicado já a nível mundial um trabalho que aconteceu aqui no Brasil, em Itajaí, Santa Catarina, com toda a população. Foi mais de 220 mil participantes desse trabalho. Quer dizer, um trabalho gigante, a população foi dividida, e observou-se uma redução de 68% na mortalidade do grupo que usou a ivermectina. Então, tá aí esse e uma série de outros trabalhos mostrando que sim, drogas que têm propriedade de reduzir carga viral, como a nitazoxanida, a ivermectina, têm o poder de te ajudar, é mais um aliado. Não é que é droga milagrosa, que não é nada disso, gente, a gente não pode ter ilusão, mas sabidamente, testadamente, eu sou uma testemunha disso, porque eu tratei mais de 1.000 pessoas nessa pandemia, posso dizer que sim, essas drogas combinadas, alguns xaropes específicos que têm propriedades também antivirais, quais antibióticos são mais úteis e mais eficientes numa doença como a Covid, quais antiandrogênicos, como a flutamida, entre outros, podem ser agregados para bloquear receptores de DHT, que também contribuem com a entrada do vírus na célula, etc, etc. Então, existem vários estudos em que a gente pode combinar algumas drogas reposicionadas e drogas seguras, isso é o mais importante, drogas seguras. Se você entrar em todos os sites, desde sites de amamentação, você vai ver que tanto a ivermectina quanto a nitazoxanida é sinal verde na amamentação. Então, ela tem uma capacidade de antiviral sem agredir, sem toxicidade para quem está utilizando. E no próprio site do FDA americano, que classifica o risco hepático, a agressão hepática de todas as drogas do mundo, a ivermectina está como baixo risco e a nitazoxanida zero risco. Então não são drogas, como alguns disseram por aí, perigosas, que atacam seu fígado. Isso não é verdade. O Tilenol, que você compra em qualquer farmácia o quanto quiser, é muito mais tóxico para o seu fígado, mas muito mais. Quantos e quantos casos nós temos de insuficiência hepática? Aliás, o percentual de pacientes que chegam no hospital com insuficiência hepática tem um grande percentual desse pessoal que é derivado do uso de Tilenol. Então, isso ninguém fala. Então, a gente tem que tomar cuidado e ter um olhar crítico para isso. Doutor Fábio, a gente já extrapolou o nosso tempo, já abusou demais na sua agenda, mas uma última questão que várias pessoas me fizeram quando eu contei que iria entrevistá-lo. Tomar ou não tomar a terceira dose da vacina? Vacinar ou não vacinar as nossas crianças? Você quer acabar comigo aqui, né? Você quer me colocar... Aliás, a terceira dose da vacina eu também não tomei, eu queria saber se eu tomo. Então, a gente conversa no particular sobre isso daí, porque cada caso é um caso. De novo, cada caso é um caso. Eu vou ter uma resposta diferente para cada caso. Que nem você colocou para mim. Se vier o paciente aqui com 80 anos perguntando, eu vou ter uma resposta diferente para você. Então a gente tem que cada caso um caso. Agora, que eu posso me posicionar, porque isso é uma opinião de Fábio Gabas bem formada e baseada em fatos, é a não necessidade de vacinar suas crianças. Isso eu posso dizer sem medo nenhum. Tá? Nós estamos vendo aí, você viu, desses 0,1% de letalidade em Catanduva, pessoal acima de 70 anos. Crianças, foi testado no mundo inteiro. O ano passado, na cepa P1, foram acompanhadas 48 mil crianças pelo John Hopkins Hospital, em Baltimore, os maiores centros de pesquisa do mundo, zero letalidade. Criança não corre o risco.
Se você pegar país sério que tem estatística, porque o Brasil a gente viu assim, né? Quem aqui não teve um caso de que o fulano foi para o hospital com câncer de pulmão, morreu e veio atestado como Covid? Quem não teve? Eu tive dezenas, você deve ter tido, eu não converso com nenhum que não tem. Ah, eu conheço um caso, minha vizinha estava lá com problema, era enfisematose, foi para o hospital, morreu, falaram que era Covid. Então, no Brasil não dá para a gente confiar nesses dados, tanto é que saiu recentemente numa emissora aí, falando em dezembro, 100%, São Paulo atinge 100% de vacinados completos. 100% de São Paulo, né? De fato, eu imagino que São Paulo deve ter sido próximo disso, porque a campanha de vacinação ela foi muito pesada e esse medo, né, que foi colocado nas pessoas, contribuiu com isso. Aí agora, do mês passado, a mesma emissora, com mesmas letras, colocou assim, 80% em São Paulo, do Emílio Ribas, 80% dos internados são não vacinados. Ué, então só se está atendendo gente de outro estado, porque acabou de soltar no mês anterior a matéria, dizendo que 100% é vacinado, depois fala que 80% é não vacinado, então eles se contradizem, não dá para confiar. Cuidado com dados que são apresentados, né, pessoal? Infelizmente, a gente tem que ter essa crítica também. Mas, respondendo a sua pergunta, crianças estão protegidas, graças a Deus. Vacina não vai agregar absolutamente nada na sobrevida da criança. Não vai agregar, porque criança tem essa proteção natural dela. Por outro lado, os dados que a gente está vendo de vacina, de efeitos colaterais em crianças, supera em N vezes o risco da doença. Nós temos aí, do que é documentado, pelo menos 81 por milhão adquirindo miocardite. Nós temos aí crianças tendo parada cardíaca, embolia, AVCs, doenças autoimunes, câncer, entre outras coisas que estão suspeitando, falando de esterilidade, etc. Então, assim, é experimental. A vacina é experimental. Não é vacina, porque vacina é o vírus que você vai lá, atenua ou mata e inocula para gerar resposta. Isso é uma plataforma de RNA, ou seja, uma experiência genética, que todos os cientistas, inclusive o criador da plataforma de vacina RNA, chamado Robert Malone, por favor pesquisem, Robert Malone, criador da plataforma da vacina RNA mensageiro. Ele diz que como avô, como pai e como cientista, ele não recomenda a vacina para crianças e jovens. Então não sou eu que estou falando, são grandes cientistas, não recomendo vacinação para crianças, não necessita isso. Cuide da sua criança, dê bons alimentos, pare com os alimentos lixo. Põe sua criança para se exercitar, põe sua criança para dormir cedo, que você vai ver que ela vai ter uma imunidade que, como a gente tem visto no mundo inteiro, está protegida contra a Covid. Doutor Fábio, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter estado conosco, por trazer tantos esclarecimentos importantes de uma forma tão clara e objetiva. Gratidão. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos aí.